Roberto, como é que foi esse grande challenge aí na sua vida, né? Porque você veio para Adriarte para ser atleta, né? Aham. Primeiro, e depois de você ter aceitado aí esse grande desafio aí que é ser o head head coach coach. aí da Adriarte. Como que passou? Como foi isso para você? O que passou na sua cabeça, assim? Então, cara, surgiu De sem aceitar? querer, né? A história é essa. Não foi tipo assim, ô Piauí, assume aí, cara. A gente quer você hoje. Não foi assim. Qual foi a ideia? O Paulo veio pro Dream Art e o Isaac tava aqui também. Quando o Paulo e o Isaac foram pro ADCC, o Paulo foi acompanhar a galera, o Paulo ele tinha a questão do visto, então ele não conseguia ficar em tempo integral aqui. E aí aconteceu, tipo, o Paulo ficou, né? E aí eu comecei a assumir, aí o Paulo ia voltar no outro ano, aconteceu que ele não sei o que aconteceu de fato, mas não voltou, enfim. E aí os caras começaram a falar assim, cara, você poderia ser o líder. E aí foi bem no momento que o Meihan tinha que lutar no BJJ Stars. E eu falei assim, cara, alguém precisa ajudar esse moleque. Sozinho vai ser difícil, pô, é no GP muito difícil. Alguém precisa ajudar. E aí eu me coloquei na disposição, falei assim, cara, eu vou treinar você. E aí começou ali. E aí, pô, foi o outro cara, os caras falaram, ó, cara, pô, a gente gostou da sua liderança, porque a minha liderança parece muito com a liderança do Gabriel, que é uma liderança que todo mundo gostava. Figueiró. Exatamente. Então era liderança muito parecida. Eu e o Gabriel, a gente é melhor amigo. A gente sempre compartilhou técnica, pensamento, tudo sobre jiu-jitsu. Então, aconteceu desse jeito. E aí, cara, imagina, líder de primeira viagem. Os caras que são seus amigos agora são seus liderados. Alguns deles entendem isso. Um cara fino que entendeu isso e falou assim, cara, é isso aí, cara. Você é o número 1 e a gente tá aqui te seguindo. E o que você fizer, eu tô te apoiando. Eric Muniz, o maior campeão que a gente tinha no tatame. Ele falou assim, Legal. cara, é isso Cara, que aí. irado. Não, esse... Aí, pô, aí teve as divergências, né? Que era o teu amigão, que ele falou assim, pô, mas eu sou teu amigo, mano. Você não é, pô, não é assim. Você não vai me tratar desse jeito. Não, mas aqui no tatame é diferente, cara. Sabe? Então, foi meio difícil no início. Aí você começa a mostrar resultado, você começa a mostrar que seu treino dá resultado. Só que o que tem que acontecer? No primeiro momento, você tem que esquecer de você. E isso foi uma das coisas que me dificultou muito pro Grand Slam desse ano. Porque eu tava muito focado no time, em resolver as coisas do time. E resolver as coisas do time é assim. Vai pra casa, os atletas vão pra casa, as coisas continuam acontecendo. Porque eu preciso resolver uma coisa com o Isaac. Aí fala assim, ó, tal coisa tá acontecendo. Pô, esse atleta não tá rendendo tanto. Mas por que será? Mano, vamos entender o porquê que ele não tá rendendo tanto. E aí você vai, procura, investiga, chama o cara, conversa com ele. Cara, quantos atletas do Dream Art eu chamei individualmente e falei assim, ó, galera, tá acontecendo isso aqui, e aí? O que tá acontecendo? Ah, mano, é isso, eu tô me sentindo pressionado e tal. Então, tá, então vamos fazer assim um treino? Você faz isso, sabe? Tipo, o cara vai pra casa dele, mas o líder, ele não descansa. Ele tá sempre pensando, mano, como é que eu vou fazer pra melhorar aquele cara? Então, cara, é um desafio muito grande. Hoje em dia, felizmente, eu tenho mais gente comigo. O Isaac voltou pro Brasil, o Lucas José assumiu junto comigo, então eu consigo compartilhar isso, ao mesmo tempo que eu tenho uma oportunidade de treinar ali junto com os caras. Sabe? Eu tenho o Luquinhas falando assim, ó, você vai treinar isso aqui hoje. Mas no primeiro momento é muito difícil, cara. Principalmente, imagina, Natan, eu tenho 25 anos hoje, eu tinha 24. Foi ano passado, outubro do ano passado que eu assumi. E assumi num momento que tava muito difícil. Eu falei, cara, velho. Mas foi o que eu falei, cara, eu amo o time. E eu tô aqui profissionalmente pelo time, então eu quero fazer o time crescer. E era por honra. O segundo Mundial, a gente quer vencer. Mas o primeiro Mundial era por honra. A gente tinha que vencer. Eu sentei na escada da pirâmide com o Isaac. Eu falei assim, Isaac, próximo ano a gente vai voltar aqui e a gente vai vencer o Mundial, cara. Custe o que custar. A gente vai vencer o Mundial. Ele falou assim, mano, vamos fazer esse negócio acontecer. Aconteceu uma porrada de coisa no meio do caminho. Um monte de coisa difícil. Mas a gente venceu. Então, o primeiro Mundial era por honra. Por então quê, eu sacrifiquei. por honra? Cara, porque foi muito dolorido pra gente, aquele Mundial. Foi muito dolorido ter O perdido. do ano passado. Foi muito dolorido. Teve muito briga de arquibancada que não foi legal pela nossa parte. Talvez pela parte dos outros. Talvez. Quem tá certo, não vou te dizer. Sabe? Não vou dizer quem tá certo ou quem tá errado. Não tô aqui nessa posição de falar quem tá certo ou quem tá errado. Mas foi muito difícil. E aí, quando a gente perdeu, a gente foi xingado também. Acontece. Esporte, cara. Acontece. Quem acha que esporte é só disciplina, ética, não é assim. Competição é difícil. Ali, né? Competição é difícil, cara. Competição é difícil, cara. Tá com o nervo à flor da pele. Sabe? Então acontece. Aí um xingou, não sei o quê. É normal, acontece. E aí, eu me senti, naquele momento, de verdade, eu me senti humilhado, cara.
E aí, o Isaac, principalmente, eu falei assim, não, irmão, fica tranquilo, a gente vai dar a volta por cima, a gente vai chegar aqui, a gente vai vencer. E a gente venceu no outro ano. E espero que em 2024 a gente vença de novo. Mas agora a gente já tem aquela... Cara, sentamos na cadeira dos campeões. A gente senta na mesma mesa que os campeões mundiais sentam. A gente troca ideia de igual com os campeões mundiais, sabe? Então, isso a gente pode fazer e a gente teve muito resultado esse ano. Mas, respondendo de uma forma mais simples, é muito complexo no início. Principal coisa mais difícil que tem é você lidar com pessoas. São pessoas de culturas diferentes, de educações diferentes, com emoções diferentes, e você tem que lidar individualmente com cada pessoa e, às vezes, você tem que lidar coletivamente, porque é um grupo. Então, isso é o mais difícil, gerenciar essas pessoas, trazer essas pessoas para jogar no mesmo time que você. Embora, de uma forma geral, eles estão jogando. Todo mundo quer que o Dream Art vença. Por quê? Porque, individualmente, eu preciso dos seus 9 pontos. E você, individualmente, quer ser campeão mundial. Mas eu tenho que te trazer pro meu time. Eu tenho que falar assim, não, mano, a gente vai brigar pelo time mesmo. Na hora que você acabar de lutar, você vai lutar junto com o seu amigo lá, velho. Você vai brigar lá pelo seu amigo, sabe? Mas isso é difícil de fazer, cara. Essa gestão de pessoa é difícil, cara. Às vezes dá até uma desanimada. Porque é difícil. Aí você volta de novo, você fala, não, é isso aqui que eu gosto de fazer. Mas, cara, tira bastante energia. Assim, se você pudesse pontuar, qual seria a maior dificuldade que você enxerga de liderar um time ali com tantos atletas, tanto ego inflamado, às vezes a maioria ali, né, chega de uma equipe diferente, de um estado diferente, com manias, né, com culturas diferentes. É isso. Qual que é? Cultura. Cultura? Cultura é a parte mais difícil. Mais do que alguma coisa de técnica de treino? Muito mais mais. Muito convivência. Mais. Tecnicamente, cara, se você tem muita vontade e você tem um mínimo de habilidade, a gente desenvolve um jogo pra você. Agora, culturalmente, é foda. Porque você pega um cara que pra ele uma coisa é normal e pro outro cara é tipo assim, um absurdo. E aí você coloca esses caras pra conviver no mesmo lugar, porque é isso, eles vão ter que conviver no mesmo lugar. E essas diferenças, se você não consegue aproximar as pessoas e entender que elas têm diferenças e que elas precisam conviver com essas diferenças e que às vezes essa diferença você precisa mudar e às vezes não, cara, se você não consegue fazer esse gerenciamento de pessoas, seu time tende a fazer isso aqui. Porque aí um vai brigar com o outro, aí começa a formar um grupinho dentro do tatame, aí esse tatame começa a ficar, não, mas a gente não se relaciona com aquele cara. Não, mano, mas a gente não é do mesmo time, mas esse cara não fica na mesma casa que eu. Ele não vai ficar na mesma casa que eu no Mundial. Sabe? Então, isso, cara, acontece com qual frequência? Cara, hoje em dia, não mais. Porque o cara ele já entra no grupo, já entendendo as regras do grupo e entendendo o que ele tem que fazer. Mas, assim, é difícil acontecer. Deixa eu repetir, tá? Não é que não aconteça mais. É mais difícil de acontecer hoje em dia. A gente tem uma política diferente para tratar dessas pessoas e tratar as dificuldades que ela tem dentro do grupo, inclusive com algumas punições. É importante fazer isso, né? Tipo assim, cara, pô, você vacilou nisso aqui, e aí? Pô, vamos conversar aqui. Pô, é isso, isso e isso. Enfim. Mas acontece menos. Mas ainda assim, cara, é difícil. É difícil. É o que eu te falei, cara. Tanto cultura quanto gerenciar a pessoa é um negócio difícil, cara. Difícil mesmo, velho. Se fosse uma porrada de cachorro, era mais fácil, sabe? São várias crenças diferentes ali também. Exatamente, cara. E buscando a mesma coisa. Mesmo buscando ser campeão mundial. Pensa, qual que é a frase que você mais escuta de um atleta? Pô, eu quero ser campeão mundial para ajudar minha família. 90% dos caras que eu conheci, esse mesmo pensamento. Então, tipo assim, tá todo mundo buscando a mesma coisa. Só que, cara, essas pessoas elas vêm de lugares diferentes. Então, o choque cultural é muito forte. É difícil, cara. Bem difícil. E assim, o Dream Art, ele desliga algum atleta por performance? Cara, não aconteceu. Ainda não aconteceu. Acho que profissionalmente falando, vai começar a acontecer. Mas ainda não aconteceu. Você acha que é um processo natural? Eu acho que é um processo natural, cara. Eu acho que é um processo natural de qualquer time profissional, de qualquer empresa. Normal. Você querer cortar um investimento de alguém que não está retornando tanto. Obviamente, socialmente, a gente tem o nosso propósito. Mas a gente tem o nosso propósito esportivamente também. Então, às vezes, eu estou ocupando o espaço de alguém que quer muito, que pode dar muito resultado, que pode extrair o máximo dentro do meu grupo, sendo que outra pessoa não está dando. E às vezes, eu não tirar essa pessoa, eu estou fazendo mal para ela. Eu vivo muito esse diálogo interno, sabe? Porque, às vezes, essa pessoa está confortável aqui.
E às vezes eu vou cortar ela e ela vai falar assim, caralho, eu preciso mudar. E ela vai pra outro lugar e se destaca. Sabe? Às vezes não é do meu lado que ela vai se destacar, às vezes é do lado de outra pessoa. Só que às vezes se eu prendo essa pessoa a vida toda do meu lado, ela não tem o melhor dela. Então, a gente ainda não desligou. Acho que é um processo que pode acontecer no futuro próximo. Mas eu acho que esse é um processo bom para todo mundo. Porque eu preciso mostrar para você que também é legal que você dê resultado. Sabe? Resultado... Porque é isso, mano. As pessoas elas vêm aqui para ser campeões mundiais. Não dizendo que você precisa ser campeão mundial para estar aqui. Mas você precisa competir em alto nível. Tipo, eu, por exemplo, eu ganhei um mundial na minha vida, 2015. Mas eu sempre competi em alto nível. Eu sempre retornei alguma coisa para alguma marca que eu tava. Sabe? Então, não é só social. É esportivo também, tem que ter mérito também para estar ali dentro. E quais são as saídas do Dream Art, então, para esse atleta que ele se esforça, ele entrega o que vocês querem, mas ele não tem o resultado na competição? Ele não é o super campeão, não é a super campeã. Quais as saídas assim que o Dream Art também oferece? Por você ter falado também que tem um social ali por trás, Sim. né? Então, a primeira coisa do Dream Art é a parte de educação. Se o atleta ele vem pro Dream Art, ele fica 3 anos no Dream Art, ele aproveita a estrutura que o Dream Art tem, ele pode não ser o fodalhão competidor, mas ele vai ser um cara educado. Por quê? A primeira regra do Dream Art, que a gente, inclusive, tem que voltar a fazer mais, era todo mundo tem que ter um ensino médio completo. Se você não concluir o ensino médio, você vai ter que concluir. Por supletivo, pode ser, mas você vai ter que fazer isso. Outra, existe investimento em inglês. A gente entende que o inglês é muito importante. Quantos atletas fazem hoje? Não é 100% que faz inglês. Mas existe ali um investimento da nossa parte. Fala assim, cara, você precisa ter um inglês. Não é 100% por opção do atleta? Por opção do atleta, por opção do atleta. Eu também não acho que eu tenho que forçar esse atleta a fazer. Mas o atleta, ele tem disponível um professor de inglês e um bom professor de inglês. Que vai ensinar tanto o atleta a falar, tanto o atleta a dar uma aula, quanto a conversar na rua. A falar o inglês do jiu-jitsu, a falar o inglês da rua e também a dar uma entrevista legal. Então, tipo assim, se você fica 3 anos aqui com a gente, querendo aprender a dar aula, você vai ter uma saída muito boa. Não tem jeito. Mas, agora, se você vem, acha que a vida é só competir e também não entrega bons resultados, porra, a gente tem uma dificuldade aí, cara. Sabe? Então, para quem também está vindo pro Dream Art, muito importante, dedicação ao extremo, muita vontade e, cara, aproveita as oportunidades para se formar como pessoa, para se formar como professor de jiu-jitsu e para aprender outra língua. Porque isso, se você sair do Dream Art amanhã, você carregou isso com você. E uma coisa que minha mãe sempre me falou, cara, vão te roubar tudo, menos teu conhecimento. Então aproveita para ganhar conhecimento aqui dentro.